Bom dia, amados irmãos. Na semana passada nós começamos a estudar sobre os dons espirituais. E nós queremos voltar a continuar lá, hoje em 1 Coríntios capítulo 13. Então abram as suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 13. E nós vamos ler o capítulo. Realmente, do jeito que foi feita a divisão, ficou uma coisinha do 12 aí, mas nós vamos ler essa parte juntos também. Vamos nos colocar em pé e vamos ler este texto da palavra do Senhor. Vamos ler juntos. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os dons, mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não... O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. No porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua preciosa palavra agora para aprender de Ti. O Senhor foi quem nos fez. O Senhor nos fez não somente no sentido individual, mas também e mais especialmente em termos de igreja. E nesta igreja, o Senhor constituiu a cada um como membro deste corpo, para funcionar como Tu bem queres. Nós rogamos estas coisas, então, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentarem. Pois bem, Samuel e também Israel e Susana. Hoje nós vamos estudar sobre um assunto que
Paulo vai nos mostrar que é mais importante do que os dons espirituais. Eu quero que vocês prestem boa atenção, então, ao que estamos estudando, para vocês, então, você me explicar depois, ou explicar para a minha esposa, a dona Diana, o que é mais importante do que os dons espirituais, tá certo? Pois bem, depois do estudo. No capítulo 12, então, recordando só o que estudamos na semana passada, nós vimos no versículo 2 que durante o tempo anterior à salvação, a gente vivia a cultuar outros deuses. E quando então o Espírito Santo veio habitar em nós, quando Cristo nos salvou, quando Ele nos fez membros da sua igreja, foi para transformar a nossa adoração. Que não seja mais então uma adoração primeiramente egoísta, em que se adora simplesmente para satisfazer a mim mesmo, seja na música que é cantado, seja no tipo de pregações que é focalizado simplesmente em satisfazer os meus desejos. Como diz em 2 Timóteo capítulo 4, nos últimos dias, pessoas simplesmente ouvindo mestres que vão falar justamente aquilo que querem ouvir, sem a correção da palavra do Senhor. O Espírito Santo então veio transformar a nossa adoração, o nosso culto. E Paulo então disse que no meio deste corpo de Cristo, então a unidade de ser um corpo, mas diversidade nos dons que Ele concede a cada um individualmente. Fomos então, a partir do versículo 12, tornados membros de um corpo, que é o corpo de Cristo, no caso. Fomos batizados nesse corpo com uma variedade em termos de raças, em termos de condição econômica, em termos de condição intelectual, estudo, preparo que tem. Uma diversidade nisto é o plano de Deus. Não é simplesmente a gente viver como vivia antes no mundo incrédulo, onde o nosso grupinho era aquele com quem eu acho que tenho muito em comum. A unidade com Cristo supera essas outras diferenças comuns da vida. E nesse corpo, então, que nós dissemos no domingo passado, é semelhante ao corpo humano em si, tem dois problemas que Paulo adverte que não devemos ter. E o primeiro é desprezar o dom que Deus nos deu e elevando o dom de outra pessoa. E o outro é não devemos rebaixar o de outros, elevando o nosso. Deus, diferente disto, quer que nós estejamos contentes, reconhecendo, como diz no versículo 18, eu estou correndo ligeiro aqui para o capítulo 12, para relembrar o que estudamos, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se você é uma mão nessa igreja, você é esta mão
porque Deus escolheu que fosse assim. Não é porque você quis, não é uma coisa que você se tornou por esforço seu. E aí, pulando lá para perto do final do capítulo, e um versículo aqui que especialmente me chamou a atenção é o versículo 27. Eu sei que no final de uma mensagem, muitas vezes a gente passa por cima de coisa muito precioso, dando pouca atenção por causa do tempo. Versículo 27 diz: vós sois o quê? Corpo de Cristo. Você já pensou nesta frase? Esse vós é plural aqui. Então está falando de a igreja de Cristo que estava lá em Corinto. E Paulo está dizendo: vocês são o corpo de Cristo em Corinto. É verdade de nós também? É verdade. Ele não disse vocês são parte do corpo de Cristo, como a parte em Corinto, aí tem outra parte em Filipos, tem outra parte em Éfeso, e por isso vocês são um pedaço do corpo. Sim, há um sentido em que a Bíblia fala também da igreja universal, não universal do reino de Deus, mas a igreja universal, e católico significa universal também, aliás, e não é desta igreja que ele está falando. Igreja universal no sentido de ser todos os remidos, todos os reconciliados com Cristo. Estes são o corpo de Cristo que começou lá em Pentecoste e vai até o tempo do arrebatamento. Mas há um sentido em que em cada local onde se encontra uma igreja de Jesus Cristo, lá é um grupo de pessoas que representam a Ele. E eu fico a perguntar: qual é a imagem de Cristo que nós estamos apresentando aqui aos nossos vizinhos? O retrato que você pinta de Jesus Cristo é um retrato verdadeiro e que representa bem a pessoa dele. Uma pessoa que não viveu para si, mas sim viveu para servir a Deus e aos outros. Por sua vida e a minha, simplesmente representam uma vida vivida do mesmo jeito que a maioria vive. Só vivido para si mesmo. Vós sois corpo de Cristo, Paulo diz. Eu queria juntar isso com um versículo que me chamou a atenção na leitura e pregação dessa noite. Em 2 Timóteo 2:13, só a última parte. Lá Paulo diz: pois de maneira nenhuma, devo pegar o começo do 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Nós às vezes somos infiéis. Pois bem, mas ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar um filho dele. É isso que diz?
Não, diz, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você entendeu? Ele está dizendo, nós infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele está dizendo, ainda que nós sejamos fiéis, porque somos não somente escolhidos e reconciliados e salvos com Ele, mas porque nos tornamos parte dele, tá? Parte do corpo dele. O que eu sou como membro de Cristo, como parte dele, represento diante do mundo a pessoa dele. E especialmente nós estamos olhando isso coletivamente. É verdade, voltando lá a 1 Coríntios 12, 27, ele diz, e individualmente membros desse corpo, cada membro desta igreja aqui, então representa a Cristo. Então nós devemos pensar não somente em como nós como grupo estamos representando a Cristo, mas também devemos estar pensando em como eu pessoalmente estou representando a Cristo na minha família, na minha vizinhança, na minha comunidade. Eu estou representando bem, não no sentido necessariamente de satisfazer de imediato os desejos da comunidade, mas estou representando a Cristo, que disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E por isso nós concluímos o capítulo na semana passada, chamando a atenção ao versículo 31, onde diz nas nossas Bíblias, procurai com zelo os melhores dons, e nós dissemos que, na realidade, traduzido desse jeito, contradiz tudo que Paulo vinha dizendo. Paulo vinha dizendo, Deus lhe deu o dom que tem, seja satisfeito com isso, não tenha orgulho do seu dom, nem despreze o seu dom, seja contente. E aí de repente ele vai dizer, vocês devem procurar os dons? Não, eu disse então que o grego tem outra possível tradução aqui, e é vocês procuram, que dentro do contexto faz muito mais sentido. Paulo está dizendo, até o entretanto introduz uma contradição daquilo que ele vem dizendo. Faz muito mais sentido dizer, olha, Deus deu a cada um de vocês dons como agradou a Ele. Seja contente com isto e trabalhe e execute o dom que Deus lhe deu. Mas vocês estão procurando algo para se mostrar. Que o capítulo 14, logo mais, vai mostrar que era justamente isto que eles estavam fazendo. Então, vocês procuram aquilo que vocês mais prezam, aquilo que vocês mais valorizam,
isso aí faz mais sentido. E por isso, e agora nós chegamos à nossa parte nova da nossa lição de hoje, e eu, Paulo diz, passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E qual vai ser esse caminho mais excelente? Nós vamos vê-lo no capítulo 13, então. É o caminho do amor. É o caminho do amor. Você quer saber o que é mais importante, mais valoroso? Paulo diz, é o amor. E nota então que nos primeiros 3 versículos ele vai dizer que qualquer dom usado sem amor resulta num 0. Não só um 5. Ele diz, todos os dons usados sem amor para com o Senhor e para com a sua igreja, o resultado é um 0. Note como ele expressa isso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Se eu simplesmente solto essas chaves aqui, fez uma zoada, não é? Deixa eu fazer de novo. Qual foi o significado desse som? Nada. Só soltou-se um som aí. Mas sem nenhum proveito. Fora, pelo menos, para ilustrar o caso de não ter sentido. Pois bem, e Paulo diz, se eu falo com as línguas dos homens e dos anjos, mas ele diz, se não tiver amor, serei como essas chaves caindo, sem significado nenhum. Ele vai para outros dons no versículo 2, dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, dom da profecia, dom do conhecimento, e ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes. Fé é importante. Aqui está falando de um dom de fé. Uma fé, no caso de confiar que o Senhor pode aquela coisa e trabalhar confiante que Deus vai fazer. É bom a gente lembrar que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos constantemente viver pelo que vemos e não pelo que cremos que Deus pode fazer. Financeiramente, como igreja, nós temos que ter uma visão muito maior do que nós temos. Os fins do Evangelho não são só aqui para o bairro de Itambé. Essa área tem crescido muito nos últimos 10 anos e está para crescer ainda muito mais. Tem isso aqui encostado de nós, mas outros sendo construídos logo mais aqui ao nosso redor, bairros perto. O que estamos atingindo destes? Como é que estamos atingindo estes com o Evangelho? É muito, muito pouco que nós estamos fazendo ainda em comparação com a necessidade só ao nosso redor.
Esse lado aqui, daqui para Persain, nos próximos 10 anos, eu creio que vai explodir. E nós vamos ter os recursos em termos de pessoas preparadas, salvas, para expandir o Evangelho para estas outras partes. Nós vamos ter os recursos financeiros para isto. Nós estamos engatinhando ainda. Ainda tem muito a fazer. A Igreja Bíblica Batista do Planalto está sendo um exemplo para nós nisto, em termos de que já agora em fevereiro vão separar um grupo das pessoas, porque lá já lotaram o prédio e não cabe mais gente. Vão separar uma parte do grupo para transplantar um grupo ali na Parangaba, lá no Cibima, para começar uma nova igreja lá, encabeçado pelo pastor João Alves. E a ideia assim é de estar multiplicando igrejas. Já manda um grupo para lá para começar. E nós precisamos trabalhar nossa visão em termos de termos pessoas de fé, confiantes que o Senhor vai fazer grandes coisas. Mas Paulo diz, ainda que eu tenha uma imensa visão, mas Paulo diz, se não tiver amor, ele diz, nada serei. E aí ele continua dizendo, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. É coisa boa. É coisa boa ser generoso para com os necessitados. Mas Paulo diz, ainda que eu faça isso, ainda que eu ainda que Cristo entre no coração, como o coração de Nicodemos não, Zaqueu era o nome que eu queria. E aquele homem que viveu só me dá mais e mais. E quando Cristo entrou no coração dele, aquilo que ele tinha furtado a alguém, tirou ilegalmente de outro, ele disse, eu vou restaurar 4 vezes mais. E ainda vou dar generosamente para com os pobres também. Mostrado um coração transformado pelo Senhor. Ele fez isto e Deus foi glorificado. Jesus simplesmente disse, hoje houve salvação nessa casa. O coração deste homem ganancioso só venha. Passou a soltar para a glória de Deus. Mas ainda que eu distribua, Paulo diz, todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, Paulo diz, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Os dons podem serem usados simplesmente com fins egoístas. Nós terminamos na semana passada dizendo, os dons não são evidência de espiritualidade. Nenhum é. Não é só línguas que não é evidência de espiritualidade. Nenhum dom é.
evidência de espiritualidade, simplesmente são dons, capacidades que Deus concede aos seus filhos para servir a Ele. E não mostram se a gente ama a Deus, não mostram se a gente confia nele, se a gente usa aquilo para servir a Ele como Ele quer. E cabe então muito bem, ao chegar aí, dizer: pois bem, Paulo, se é tão importante o amor, que o amor é mais importante do que os dons espirituais, então o que é amor? Eu sou bastante esquecido. Pastor Francisco aí não tem esse dom de esquecimento como eu, não. Eu estou brincando aí. Esquecer não é dom, não. Mas mesmo que sou esquecido, eu me lembro com os jovens a gente discutindo o que é amor. O que eu não me lembro é as conclusões às quais a gente chegou, não. Mas de qualquer maneira, Paulo não nos deixa adivinhar isto. Paulo imediatamente prossegue dizendo: o amor é. Se o que importa na verdade é o amor, Paulo diz: eu vou lhes mostrar o que é amor. E não é tanto em si uma definição do amor, e sim uma descrição de coisas de características de quem ama. São 15, aliás, e o primeiro destes é o quê? O amor é paciente. Se eu genuinamente amo alguém, então eu vou ser paciente, ele diz. Eu vou ser paciente, porque o amor é paciente. Agora, se eu sou paciente com uma pessoa, eu vou ser paciente quando, quer dizer, o que mostra que eu sou paciente é todo dia essa pessoa me traz um sorvete e diz: está aqui. E requer muita paciência simplesmente receber esse sorvete todo dia. Isso aí é que vai mostrar se eu tenho paciência? Não. O que vai demonstrar que eu sou paciente é se a pessoa só me critica e nunca me diz obrigado por uma coisa que eu faço. E se eu sou paciente com essa pessoa, aí mostra que eu tenho amor por ela. Se uma pessoa simplesmente nunca reconhece que eu faço nada direito, se eu amo, eu vou ser o quê? Paciente. Paciência para mostrar que tem ou não tem, requer essas dificuldades. Paulo então começa logo com uma coisa difícil. A gente tende a ser de pavio curto.
Não, a pessoa não me tratou do jeito que eu quero, estou explodindo. O amor não tem o pavio curto. O amor é um que tem um pavio desse tamanho. Demora a se irar. Você ama? Você pode ter certos dons e pode estar até utilizando-os, mas se você não é paciente, você não chegou lá ainda. Não ama. Todos os dons, então, precisam serem usados com amor. Com amor e devoção primeiramente a Deus, porque o primeiro e maior mandamento é que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas o segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cuide do teu irmão. Viva a servi-lo, a procurar o seu bem. Nós visitamos por poucos domingos lá nos Estados Unidos uma certa igreja, e em verdade as pessoas eram muito amigáveis. Porém, e estive lá pouco tempo, então eu não sei muito bem quanto a essa questão, mas a minha impressão era que era só muito amigável em termos de chegou na igreja, vão lá e abraça um ou outro, aperta a mão. Mas o verdadeiro amor é muito, muito mais do que simplesmente saudar um ao outro amigavelmente. Porque, por exemplo, em Efésios capítulo 2, vá lá comigo por um instante, quando Paulo fala aos maridos, ele diz: maridos, amai vossa mulher, versículo 25, como também Cristo amou a igreja. E este amor de Cristo pela igreja foi simplesmente um sentimento de abraçar a todo mundo do jeito que é, para ficar do jeito que é? Não. Assim mesmo se entregou por ela, para que o quê? Santificasse. O amor, se existe entre nós, tem que ser um amor que procura a santificação dos outros. Se não estamos servindo uns aos outros em termos de estímulo a abandono do pecado e a santidade de vida, pelo que se prega e uns aos outros, então no tempo de comunhão depois do culto, se não estamos estimulando uns aos outros ao amor e a boas obras, não passa de conversa furada. Não temos realmente amor um pelo outro, a não ser que estejamos estimulando uns aos outros ao crescimento. Então, o amor é paciente, é benigno. É benigno. Se aproxima dos outros, procurando sempre o seu bem.
Para você compreender direitinho o amor, você precisa compreender que amor é servir o bem uns dos outros. E o bem nem sempre é aquilo que a pessoa quer. A pessoa pode muito bem estar querendo algo que é mal para si mesmo. E nós temos que biblicamente compreender o que é o bem e transmitir isto às pessoas. O amor é paciente, é benigno. E aqui começa então, depois de duas características positivas quanto ao amor, Paulo passa a mencionar 8 negativos. 8 negativos. Primeiramente, vamos ligeirinho aqui. O amor, se eu amo, não arde em ciúmes. E não arde em ciúmes em relação aos dons. Ah, porque eu não tenho o dom de fulano. O meu não serve. E está lá ardendo em ciúme do dom de outro. Porém, outro lado, em relação ao seu dom, não se ufana, não se ensoberbece, crescendo. Olha, só quem tem dom que importa sou eu. Isso aí não é amor. Continua dizendo, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. O amor verdadeiro serve. O amor procura os interesses bons do irmão. Não se exaspera. Não se exaspera seria chegar a não vou mais. As pessoas não me reconhecem, as pessoas não me tratam como eu devia ser tratado, e por isso não vou mais não. E é só seu egoísmo ferido. Falta amor. Não se ressente do mal. 3 anos atrás, fulano me fez isto. Eu não me esqueço nunca. É como aquele lugar que o caderno que o comerciante tem. José deve isso aqui, Antônio deve isso aqui, Dona Maria deve isso aqui. Aquela lista toda de quanto todo mundo deve. Paulo diz, se tem amor, o amor não se ressente do mal, não faz uma lista simplesmente do mal feito por outras pessoas. Mas também não se alegra com injustiça. Não olha e diz, bem que eu vi que fulano não prestava mesmo, e fica alegre com isto. Não. Quem ama não se alegra na derrota de qualquer um. Do contrário, diz, mas regozija-se com a verdade. E aqui volta a mais 5 características positivas. Ele diz,
regozija-se com a verdade, tudo sofre, está mais antes disposto a sofrer prejuízo do que prejudicar alguém, tudo crê. Naturalmente não está falando de simplesmente crendo na derrota de todo mundo, mas e não é ignorância quanto aos pecados dos outros, não, procedendo tolamente, mas crê enquanto pode acreditar o melhor da pessoa, esperando o melhor da pessoa. Essa é a ideia. Você queria dizer uma coisa para mim? Pois bem, a pergunta é se um inquilino faz algumas coisas, que fazer uma lista mental. Pois bem, a essa pessoa não vou alugar mais uma vez. Primeiramente, vamos lembrar que o contexto aqui é dos dons espirituais e dos relacionamentos entre os crentes, tá? Primeiramente, está tratando disto, mas não que por causa de uma pessoa no mundo não ser crente, que a gente deva tratar a um descrente também com injustiça, porque não devemos. O que eu diria quanto à questão seria essa: o amor é paciente, é benigno, deve procurar o bem da pessoa, e então eu creio que inclui o próprio aluguel, que deve ser levado essas coisas em consideração. Porém, não significa simplesmente que vai ignorar a pessoa que é relaxada e negligente e mal administrador dos seus bens e não paga o aluguel, ou maltrata o condomínio. Não significa que se ignora as dificuldades e problemas, mas quando confrontando estas coisas, que ainda seja em amor, seja com paciência, que seja benigno, não se exaltando como eu sou melhor do que tu, e assim por diante. Eu espero que isso ajude. Pois bem, e aí Paulo diz, tudo espera, esperando o melhor da pessoa, tudo suporta. Olha, muito em termos do amor é questão de suportar as dificuldades dos outros. E ainda pacientemente, o tempo para procurar o bem, primeiramente espiritual, e uma vez que salvo, o bem da edificação, do crescimento da pessoa em uma vida de santidade diante do Senhor. É tanto que o apóstolo Paulo então finaliza estes dizendo: o amor jamais acaba. A gente ouve uma senhora dizer: eu não amo mais o meu marido.
Talvez essa pessoa simplesmente pensou que amor era um sentimento agradável em relação ao marido. Essa pessoa provavelmente nunca compreendeu realmente o que é verdadeiramente amar. Talvez aquilo que ela chamou de amor não passa de uma paixão, um sentimento que procura agradar os seus próprios interesses. E isso aí acaba assim. Quando o outro não me serve mais, eu jogo para fora. Mas o amor é diferente. O amor jamais acaba. E deixa eu só ligeiramente dizer que quanto ao restante então do capítulo, Paulo contrasta os dons com o tempo. Contrasta os dons com o tempo. O amor jamais acaba. Nunca vai acabar. Se você pudesse olhar daqui 1000 anos para frente, não vai existir mais amor? Ou vai? Vai existir amor. Se você olhar 1 milhão de anos daqui para frente, o amor ainda vai continuar, porque Deus existe. E Deus é amor. E se continuar multiplicando os zeros aí no número, o amor não acaba. Mas Paulo diz, mas se for olhar para os dons espirituais, note, ele diz, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Os dons, em outras palavras, ele menciona 3 aqui, esses vão passar. Se lembra? Paulo estava dizendo, eu vou lhes mostrar um caminho sobre modo excelente. Procure não o que é passageiro, mas o que é permanente. Procure o amor para demonstrar o seu servir com os dons. Procure por meio disto mostrar amor. E então, no restante, não somente tem a questão de algumas coisas passarem, mas tem a questão de o que é parcial. Ele diz no versículo 9, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, estou perdendo um aqui. No 12 tem também, agora conheço em parte, e alguém achou outro aí? Eu notei que tinha 4. Pois bem, de qualquer maneira, está no 10. Eu tinha passado por cima. Ele diz que em parte será aniquilado. Então, de novo, o que é parcial simplesmente passa também. Não é completo, não é maduro como podia e deveria ser. Então, os dons, sim, rapidinho aqui, no versículo 8, quero chamar a sua atenção, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Há uma diferença em termos do original, em termos disto.
E note bem, então, no restante do capítulo, línguas não são mencionadas mais, porque já tinha desaparecido antes, ou iriam desaparecer antes. Nós não vamos entrar em detalhes em termos de quando ainda, a essa altura, mas a profecia e o conhecimento vão até o que é dito no versículo 10, quando porém vier o que é perfeito. Então o que é em parte será aniquilado. Em termos do que é perfeito, que é o significado disto. Alguns têm dito que é quando a Bíblia chegasse a ser completo, terminado o Novo Testamento, que o perfeito seria isto. E então esses dons iriam cessar, porém dificilmente os coríntios iriam entender isso aqui como sendo o cano das Escrituras. E por outros motivos, eu creio que esta não é a opinião correta. Eu já defendi isto, mas não defendo mais. Eu creio, do contrário, que o perfeito é aquele estado que se alcança na eternidade, até depois do milênio ainda. A gente individualmente alcança isso quando morrer, ou no arrebatamento. Mas, de um modo geral, da igreja, só depois quando entrar na eternidade, depois da segunda vinda de Cristo. Então, querendo concluir logo aqui, no versículo 13, vamos terminar aqui dizendo, Paulo diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém o maior destes é o amor. O assunto do capítulo é o amor. Agora, eu tenho questionado, mas como é que Paulo diz que fé, a esperança e o amor permanecem? Mas por que o amor é maior? Entenda que o permanecem na época atual. Porque a fé é algo que você vai precisar por toda a eternidade? Não. Jesus disse a Tomé, bem-aventurado o que não viu, mas creu. Esse teve fé. Creu confiou, ele teve fé. Isso quanto à ressurreição de Jesus Cristo. Você também não viu, mas você creu na ressurreição de Jesus Cristo, não é? Bem-aventurado é o que não viu, mas creu. Mas não temos a promessa de que um dia o veremos face a face, que seremos semelhante a Ele. Sim. Hoje em dia nós temos esperança. Uma esperança não no sentido de eu espero ganhar na loteria, e eu espero que você nunca jogue o dinheiro que Deus lhe dá na loteria. Não agrada a Deus, com certeza. Então não faça isso. Mas a pessoa que diz eu espero ganhar na loteria, é uma esperança que ele, uma certeza que vai ganhar mesmo? Não. É só eu gostaria disto.
Mas a esperança do crente é: eu gostaria disto e só? Não, a esperança do crente é absolutamente certa. Só é futuro, ele não tem em mãos ainda. E a esperança, nós vamos precisar dela no céu? Lá nós vamos estar esperando uma coisa melhor? Não. Já vamos ter a realidade. Então, a fé, a esperança e o amor, todos três são muito importantes na época atual. Mas até a fé e a esperança, um dia não vai precisar mais delas. Porém, quanto ao amor, é eterno. Na eternidade não se acaba. E você? E os seus dons? Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você tem dons espirituais. Como é que você está fazendo a sua parte no corpo de Cristo? Ele está sendo glorificado através de uma vida consagrada ao Senhor, cheio de amor a Ele e aos que são parte da sua igreja? Ou do contrário? Você está prejudicando o nome dele. Talvez você tenha uma coisa, um pecado que você precisa começar a odiar hoje, pedindo o Espírito Santo a lhe levar a odiar um determinado pecado que você sabe que está prejudicando o corpo de Cristo. E revestir-se então daquilo que é o fruto do Espírito, a evidência de verdadeira espiritualidade ou de piedade, como estávamos estudando com os homens, é o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aí sim, glorificar a Deus. Obrigado, Senhor, por nosso tempo juntos na Tua Palavra. Que os irmãos possam entender o amor que eu os tenho ao proferir essas palavras, a fim de que sejam santificados, piedosos, amantes do Senhor, amantes uns dos outros. Isso para que o Senhor seja glorificado e honrado. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.